Seção 3 da responsabilidade do governador. Artigo 48. Declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. Declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. Artigo 48 e seu parágrafo único foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 2220. Artigo 49. Admitida a acusação contra o governador por 2/3 da Assembleia Legislativa, será ele submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça nas infrações penais comuns. A expressão ou nos crimes de responsabilidade perante Tribunal Especial que encerrava o dispositivo foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 2220. Parágrafo 1º. Declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafos 1º e 2º foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da DI 2220. Parágrafo 3º. O governador ficará suspenso de suas funções. 1. Nas infrações penais comuns. Recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. Item 2 do parágrafo 3º foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da DI 2220. Parágrafo 4º. Se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do governador sem prejuízo do prosseguimento do processo. Parágrafo 5º. Declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafos 5º e 6º foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da DI 1021. Artigo 50. Declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. Seção 4 dos Secretários de Estado. Artigo 51. Os secretários de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Artigo 52. Os secretários de Estado auxiliares diretos e da confiança do governador serão responsáveis pelos atos que praticarem ou referendarem no exercício do cargo, bem como por retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Parágrafo 1º. Os secretários de Estado responderão, no prazo estabelecido pelo inciso 16 do artigo 20, os requerimentos de informação formulados por deputados e encaminhados pelo presidente da Assembleia após apreciação da mesa, reputando-se não praticado o ato de seu ofício sempre que a resposta for elaborada em desrespeito ao parlamentar ou ao poder legislativo, ou que deixar de referir-se especificamente a cada questionamento feito. Parágrafo 2º. Para os fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo, os secretários de Estado respondem pelos atos dos dirigentes, diretores e superintendentes de órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, a eles diretamente subordinados ou vinculados. Parágrafo 3º. Aos diretores de agência reguladora aplica-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 52-A. Caberá a cada secretário de Estado semestralmente comparecer perante a Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, a que estejam afetas as atribuições de sua pasta, para a prestação de contas do andamento da gestão, bem como demonstrar e avaliar o desenvolvimento de ações, programas e metas da secretaria correspondente. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos diretores de agências reguladoras.
Parágrafo 2º. Aplicam-se aos procedimentos previstos neste artigo, no que couber aqueles já disciplinados em regimento interno do Poder Legislativo. Parágrafo 3º. O comparecimento do secretário de Estado com a finalidade de apresentar quadrimestralmente perante Comissão Permanente do Poder Legislativo a demonstração e a avaliação do cumprimento das metas fiscais por parte do Poder Executivo, suprirá a obrigatoriedade constante do caput deste artigo. Parágrafo 4º. No caso das universidades públicas estaduais e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, incumbe, respectivamente, aos próprios reitores e ao presidente efetivar anualmente e no que couber o disposto no caput deste artigo. Artigo 53. Os secretários farão declaração pública de bens no ato da posse e no término do exercício do cargo, e terão os mesmos impedimentos estabelecidos nesta Constituição para os deputados, enquanto permanecerem em suas funções. Capítulo 4 do Poder Judiciário, Seção 1, Disposições Gerais. Artigo 54. São órgãos do Poder Judiciário do Estado. Inciso 1. Tribunal de Justiça. Inciso 2. O Tribunal de Justiça Militar. Inciso 3. Os Tribunais do Júri. Inciso 4. As Turmas de Recursos. Inciso 5. Juízes de Direito. Inciso 6. As Auditorias Militares. Inciso 7. Os Juizados Especiais. Inciso 8. Os Juizados de Pequenas Causas. Artigo 55. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia financeira e administrativa. Parágrafo único. São assegurados, na forma do artigo 99 da Constituição Federal, ao Poder Judiciário recursos suficientes para a manutenção, expansão e aperfeiçoamento de suas atividades jurisdicionais, visando ao acesso de todos à justiça. Artigo 56. Dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Tribunal de Justiça, pelo seu órgão especial, elaborará proposta orçamentária do Poder Judiciário, encaminhando-a, por intermédio de seu presidente, ao Poder Executivo, para inclusão no projeto de lei orçamentária. Artigo 57. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Estadual ou Municipal e correspondentes autarquias em virtude de sentença judiciária far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação de precatórios e à conta dos respectivos créditos, proibida a designação de casos ou pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Parágrafo 1º. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Parágrafo 2º. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do Tribunal de Justiça proferir a decisão exequenda e determinar o pagamento segundo as possibilidades do depósito e autorizar a requerimento do credor e exclusivamente para o caso de preterimento de seu direito de precedência o sequestro da quantia necessária à satisfação do débito. Parágrafo 3º. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários
e indenizações por morte ou invalidez, fundadas na responsabilidade civil em virtude da sentença transitada em julgado. Parágrafo 4º. O disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, que a Fazenda Estadual ou Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Parágrafo 5º. São vedados a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que seu pagamento não se faça em parte, na forma estabelecida no parágrafo 4º deste artigo, e em parte mediante expedição de precatório. Parágrafo 6º. A lei poderá fixar valores distintos para o fim previsto no parágrafo 4º deste artigo, segundo as diferentes capacidades das entidades de direito público. Parágrafo 7º. Incorrerá em crime de responsabilidade o presidente do Tribunal de Justiça, se por ato comissivo ou omissivo retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatório.